Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal. Agora nós iremos falar sobre o filósofo Tommaso de Campanella, tá certo? Começando então pela sua biografia e seu contexto. O nosso filósofo de hoje, ele nasce em 1568 e falece em 1639. Sobre a sua vida, mais especificamente, em 1583, ele entra para a Ordem dos Dominicanos, animado em estudar doutrinas naturalistas, sobretudo ali do Bernardino de Telésio. Então ele entra na ordem e começa a gostar muito de estudar essas doutrinas naturalistas. Isso já vai mexer muito com o seu pensamento, que vai fazer com que ele tome uma nova guinada na sua compreensão do mundo, tá certo? Na data de 1591, ele já publica a sua primeira obra, intitulada Filosofia Demonstrada pelos Sentidos. Daí em diante, sofrerá perseguição. Para passar alguns anos preso sobre a acusação de estudar fontes diabólicas, tem contato com Galileu e, meio a isso, se defende de processo. Então a gente está vendo que está florescendo o humanismo, mas o Tommaso de Campanella está na Itália, do lado do Vaticano, a força da igreja, das perseguições ainda era muito forte, e ele está sofrendo diretamente com isso. Ele quer fazer ciência, mas por outro lado, tudo aquilo que pareça minimamente contra o que a Igreja Católica desse período decreta como correto, sofre drásticas consequências, e é isso que está acontecendo com ele, tá certo? Em 1596, ele vai fazer um juramento de não ter cometido heresia, que é ir contra aquilo que a igreja prega, mas as acusações continuam fazendo com que ele fique confinado em Calábria. Então ele fica lá na cidade enquanto o seu julgamento está correndo. Lá ele se depara com a miséria da população e torna-se líder de uma organização política. Isso resulta em sua prisão, ele é descoberto ali como se estivesse armando alguma coisa. Então ele vai para a prisão, é torturado, as pessoas queriam que ele confessasse o seu crime, mas ele se segura, se faz de louco para não ser condenado à morte, porém, em 1602, ele recebe a condenação de prisão perpétua definitiva, então ele ficará até o fim da sua vida na prisão. Lá ele vai escrever bastante e vai tentar, sobretudo, buscar a absolvição do Papa. Nos seus primeiros anos preso, ele busca unir suas ideias com a autoridade da igreja, em seguida aponta para uma república ideal governada pela razão. Ele luta o tempo todo pela sua libertação, concedida pelo Papa apenas em 1626. Então ele ficou aí mais de 20 anos preso, mais precisamente 24 anos preso. No fim, então, quando ele consegue essa absolvição, ele consegue ir para a França, onde tinha grandes amizades, consegue publicar suas obras e falece em 1639. Dando essa passada geral, então, aqui no seu contexto e na sua biografia, os fatos mais marcantes da sua vida, vamos compreender um pouquinho do seu pensamento. O pensamento dele pode ser sintetizado nessa frase que foi editada posteriormente, que diz assim: o século futuro nos julgará, porque o atual crucifica seus benfeitores. Mas depois de ressuscitarmos, ao terceiro dia ou ao terceiro século, seremos então realmente reconhecidos. Isso foi publicado então lá na página inicial de uma das suas obras políticas editadas em 1640, e já mostra como que o tempo aqui do Campanella era o seu maior contraste. Ele lutava diretamente contra o que a igreja colocava, ele queria fazer algum modo ciência, mas se isso fosse minimamente considerado heresia, ele era condenado. E ele fala que ele só queria fazer o bem, mas esse bem, nesse período, é muito deturpado. Além disso, é notório observar aqui que o Campanella ele antecipa em muito Descartes. Ele foi o primeiro a propor a dúvida como origem do conhecimento verdadeiro e a autoconsciência como princípio do conhecimento, coisas que o Descartes vai fazer futuramente, nós os observaremos aqui. A partir disso, ele construiu a visão de identificação entre o conhecer e o ser, sendo Deus o que possibilita isso, pois dele derivam-se todos os seres. Então essa dúvida me leva ao conhecimento, que é a identificação entre o conhecer e ser, e tudo emana de Deus, e a partir dele eu posso conhecer. Sobre a moral, o Campanella defenderá que o supremo bem está na conservação da existência do homem em Deus, de onde virá a vida futura. É a Deus que todos devemos nos dirigir. Então ele vai falar dessa questão da gente deve agir buscando sempre a aproximação a Deus. Acerca da política, ele apontou para uma monarquia universal, sendo o Papa o governante espiritual e temporal. A Cidade do Sol, sua obra mais famosa, contém esse esquema de cidade ideal. Então agora compreendendo um pouquinho mais a Cidade do Sol, que é a sua obra que vai ficar mais famosa, mais reconhecida, lá está dito assim: a Cidade do Sol ordena sua vida conforme a lógica da natureza. Divide de forma comum todos os seus colaboradores e bens materiais.
Os saberes e as técnicas são transmitidos pelos funcionários, sendo estes sábios e sacerdotes. Por fim, o pensador então ele aproxima a sua utopia, essa construção de utopia que está surgindo aqui já no Renascimento. O Thomas More, como a gente viu, ou Thomas More, como a gente viu no nosso último vídeo, já tem essa construção. Aqui, no caso do Campanella, ele constrói essa utopia e aproxima ela do cristianismo, alegando que bastaria unir a organização dessa sociedade aos sacramentos da igreja e assim se teria uma comunidade totalmente cristã. Então, pessoal, o Campanella é um pensador muitas vezes esquecido aí pela história da filosofia, mas ele é muito interessante. A gente tem um acesso dele bem posterior, porque como ele foi acusado constantemente, muitas de suas obras ali se perderam, mas lá no fim da sua vida ele consegue publicar boa parte de seus textos. Ele traz grande inovação do pensamento, a gente pode ver aqui uma abordagem do humanismo italiano muito forte, mas o tempo todo sua vida é marcada por esse contraste com a igreja frente à heresia. E além disso, eu acho que é bem interessante a gente pensar a sua teoria do conhecimento. O seu comentador aqui, que é o José Américo Mota Peçanha, ele aponta muito isso, como que a teoria do conhecimento do Campanella já vai antecipar muito do que a modernidade futura fará. E além disso, a gente pode pensar mais uma vez a utopia aparecendo aqui na Cidade do Sol. É possível a gente construir essa sociedade justa, harmônica para todos, ou sempre haverá essa divisão de poder, de classe, que permeia a nossa sociedade? Então, em linhas gerais, é isso que o Campanella nos traz. Leia o resumo aqui embaixo. Dúvidas, críticas e sugestões, sigo aberto para o diálogo. E aí, mais um pensador para que a gente possa pensar, afinal de contas, qual é o nosso lugar frente à existência. Obrigado, até a próxima aula.